Então, ficaram essas questões aqui para vocês tentarem responder em casa. E a gente já conseguiu responder a questão 3, né, durante a aula. Então, agora vamos tentar. Vocês querem um tempinho para quem não tentou responder, quer tentar, ou vocês preferem já fazer a correção? Tá, então vamos corrigir. Então, a primeira questão aqui, que é o número 3, a gente já fez na aula passada. Então, agora vamos para a questão que está aqui como número 8, né, da PUC de Minas Gerais. Qual dos seguintes estados é o mais desordenado? Alternativa A, gás próximo à temperatura de condensação. Letra B, líquido próximo ao ponto de ebulição. Letra C, sólido próximo ao ponto de fusão. Ou letra D, líquido próximo ao ponto de congelação, né? Ou congelamento. E aí, qual foi a alternativa que vocês responderam? A. A, né? Então, como a gente viu na aula anterior, o estado em que existe uma maior desordem entre as moléculas é o estado gasoso, né? Elas estão o mais distante possível entre elas. Então, a única alternativa que contempla o estado gasoso é a letra A. A letra B contempla o estado líquido, o estado sólido e depois o estado líquido de novo. Então, nenhuma dessas três alternativas aqui é a correta. Então, a correta é a letra A. Alguém colocou uma opção diferente, alguma opção diferente da letra A? Acho que não, né? Bem facinho essa. Então, vamos para o número 11. Considere as seguintes propriedades de três substâncias. Então, propriedade da substância A. Quando colocada dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo. Substância B. Quando colocada dentro de um recipiente, espalha-se por todo o espaço disponível. E a substância C, quando colocada dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo, espalhando-se e cobrindo. Então, os estados físicos das substâncias A, B e C são respectivamente. Então, qual é o estado físico da substância A? Quando coloca dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo. Nesse caso aqui, alguém quer falar? Sólido, né? Isso, ele moveu para o fundo, ele não assumiu a forma do líquido, né? Ele não assumiu a forma do recipiente. Ele continua na sua forma de origem. Então, a substância da letra A está no estado sólido. E a substância B? Gasoso. Quando colocada dentro de um recipiente, espalha-se por todo o espaço disponível. É o gasoso, né? Gasoso? Uhum. Exatamente, ele ocupa todo o espaço, né, disponível do recipiente. Então, substância B no estado gasoso. E a substância C, quando colocada dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo, espalhando-se e cobrindo. Qual estado é esse? O líquido. Pronto. Então, a substância A está no estado sólido, a substância B no estado gasoso e a substância C no estado líquido. Então, qual das alternativas é a correta? Alternativa C. Isso, sólido, gasoso e líquido. Ok. Questão 13, da Universidade Federal Fluminense. São dadas as soluções. A solução A, argônio dissolvido em nitrogênio, então a gente tem aqui uma mistura gasosa. Dióxido de carbono dissolvido em água, então a gente tem um gás dissolvido em líquido. Etanol dissolvido em acetona, então a gente tem dois líquidos. E o mercúrio dissolvido em ouro, então a gente tem o mercúrio, que é líquido, dissolvido em ouro, que é sólido. Então, estas condições, a temperatura ambiente, são classificadas de acordo com seu estado físico, em respectivamente, qual é a alternativa? D. Gasosa, líquida, líquida e sólida. Exatamente. Então, argônio é uma mistura gasosa, o dióxido de carbono dissolvido em água, isso daqui vai estar no estado líquido, o etanol dissolvido em acetona,
também vai estar no estado líquido, e mercúrio dissolvido em ouro. O mercúrio é líquido, mas ele está dissolvido em ouro. Então, o material que está em maior quantidade é o ouro. Logo, vai predominar o estado físico da substância que tem uma maior quantidade. Então, a alternativa é letra D, não é isso? Eu não entendi essa, professor. Oi? Essa eu não consegui entender. Você não conseguiu entender? Algum ponto específico ou a questão toda? Eu não entendi como se chega nessa conclusão. Tá, então a gente tem essas substâncias aqui, né? Tem argônio dissolvido em nitrogênio, dióxido de carbono dissolvido em água, etanol dissolvido em acetona e mercúrio dissolvido em ouro. Então, aqui, ó, digamos assim, o segredo da questão está aqui. Estas soluções à temperatura ambiente, então, o que vai indicar para a gente em que estado essa substância vai estar é a temperatura ambiente. Então, argônio e nitrogênio, a temperatura ambiente, a gente já sabe que são dois gases, ok? Certo. O dióxido de carbono ele vai estar dissolvido em água. Então, esse sistema aqui, apesar do dióxido de carbono ser um gás, mas ele está dissolvido na água. Então, todo esse sistema aqui vai estar no estado líquido. Beleza? Certo. Ah, peraí. Deixa eu a gente printar também. Pronto. Sim, dióxido de carbono dissolvido em água, então isso aqui vai permanecer, vai continuar no estado líquido. O etanol dissolvido em acetona, também é fácil de entender, né? O etanol é um líquido a temperatura ambiente, a acetona também é um líquido a temperatura ambiente. Beleza? Beleza. E o mercúrio dissolvido em ouro. O mercúrio, ele é um líquido. É um único metal líquido a temperatura ambiente. Desculpa. É o único metal líquido a temperatura ambiente. Então, ele está dissolvido em ouro. Eita, o ponteiro do mouse sumiu. Ele está dissolvido em ouro. A substância que está em maior quantidade é o ouro. Como o ouro está no estado sólido, então o que vai predominar, o estado físico que vai predominar é da substância que está em maior quantidade. Beleza? Beleza. Pronto. Então, o primeiro sistema é gasoso, o segundo é líquido, o terceiro também é líquido e o último é sólido. Então, alternativa, letra D. Ok? Entendi, obrigado. Pronto, então vamos para a questão de número 15. Questão número 15. Qual a diferença entre evaporação e ebulição? Apresente exemplos. Isso aqui a gente comentou bastante durante a nossa aula da semana passada. E aí, o que vocês colocaram? Que a evaporação, ela acontece de forma gradual e o exemplo é a roupa no varal, né? E a ebulição é quando acontece o aumento da temperatura de forma intencional. E o exemplo seria, tipo, a gente colocando água para esquentar. Isso, essa resposta está correta, só que a gente pode deixar ela mais, digamos assim, de uma forma mais clara. Então, a evaporação, ela ocorre, por exemplo, no caso da água, né? A evaporação, ela ocorre abaixo da temperatura de ebulição, ou seja, quando a água passa para o estado de vapor abaixo da temperatura de ebulição. E a ebulição propriamente dita ocorre exatamente, no caso da água, em 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Então, a evaporação, digamos que é uma coisa espontânea, acontece a temperatura ambiente, e a ebulição já ocorre a uma temperatura elevada. No caso da água, Professor,
Tem Oi. gente pedindo para entrar. Tá bom. Não sei se já falaram. Eu já autorizei aqui, acho que não falta, não tem nenhuma solicitação aqui não. Eu já autorizei. Peraí, deixa eu ler aqui que tá uma pergunta que está no chat. As temperaturas são diferentes. Quanto maior a temperatura, mais agitadas ficam as moléculas. Quando bem agitadas, se mantendo uma das outras, gerando então o estado gasoso. Esse comentário é a respeito da questão 15, Vitor? Isso, referente a 15. Eu coloquei dessa forma a minha resposta. A diferença da evaporação para a ebulição. Porque quando evapora, ele fica gasoso, né? Ou não? Posso falar que é a mesma coisa? Oi? Posso Então, dizer que é a mesma coisa ou não? não é exatamente a mesma coisa. A gente pode falar que são. Deixa eu ver como é que eu explico para vocês. Às vezes a gente trata como a mesma coisa, mas se a gente for pegar exatamente ao pé da letra, vapor e gás não é exatamente a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, no caso da água, o vapor de água, ele ocorre abaixo da temperatura de ebulição. Então, quando a gente tem vapor de água abaixo de 100 graus Celsius, né, que é uma evaporação, digamos assim, natural, então a gente tem vapor de água, a gente tem água no estado de vapor. Agora, quando a água quando o vapor de água ele acontece a partir da temperatura de ebulição, né, depois de 100 graus Celsius, então a gente diz que aí a gente tem água no estado gasoso. Ok? Sim, ok. Temperatura. Oi? Então, a diferença de evaporação é a temperatura. Sua voz está cortando, eu não consegui entender. Pode falar de novo? Eu acho que ela disse que a diferença é a temperatura. Exatamente. Isso. Justamente, a evaporação ocorre à temperatura ambiente e a gente vai ter o vapor de água e água no estado gasoso a gente vai ter uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Ok? Então vamos para a questão Calma aí, 16. professor. Como é que seria o certo em a gente colocar nessa 15, então, por favor? Então, a evaporação é um processo que ocorre à temperatura ambiente. Já a ebulição é um processo que ocorre exatamente na temperatura de ebulição de determinada substância. Então, a evaporação é a passagem para o estado de vapor de forma espontânea. Já na ebulição, não. É uma passagem forçada. Precisa aumentar bastante a temperatura, que é o ponto de ebulição de determinada substância. Aí, no caso da água, a partir de 100 graus Celsius. Obrigado. Por nada. E a questão, então vamos para a questão 16. Imagine um copo cheio de refrigerante bem geladinho. O copo está suado e há gelo no refrigerante. Quais os fenômenos físicos envolvidos? Eles colocaram o quê? Por que a alternativa C? Condensação e fusão. Então é isso mesmo. O copo está suado. Então, o processo aqui que ele está descrevendo como suado é uma condensação. A condensação ocorre justamente porque há uma diferença de temperatura entre duas superfícies, né? Então, na parede do copo está uma temperatura mais baixa, então o vapor de água que está na atmosfera, quando ele entra em contato com a superfície fria do copo, então ocorre a condensação. E a fusão ocorre no gelo que está no refrigerante. Então, o gelo que está no refrigerante, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, e esse é o processo de fusão.
Beleza? Alguma dúvida? A. Vaporização e condensação. Onde é que está ocorrendo o processo de vaporização? Não, não tá acontecendo, eu errei mesmo. Pois é. Porque ele já está descrevendo os fenômenos aqui. Se a gente fosse analisar de forma mais global, se ele não descrevesse exatamente o fenômeno que ele quer que a gente identifique, aí assim a gente poderia até dizer que também estaria acontecendo, mas aqui ele já descreve qual é o fenômeno que ele quer que a gente identifique, né? O copo suado e o gelo no refrigerante. Professor, mas se fosse, por exemplo, um copo de café quente, ao invés de refrigerante, aí a resposta seria A ou não? Porque me confundi um pouquinho. Se você tivesse somente o copo de café quente, então não poderia ser o A, porque sim, seria a vaporização, estaria acontecendo a vaporização, mas a condensação não estaria ocorrendo no copo de café quente. Ok? Ah, entendi. Ok. Então tá, vamos lá. Na aula passada, quando a gente estava falando da sublimação, que é o processo em que um sólido ele passa direto do estado gasoso, desculpa, que é um sólido que ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Então a gente falou um pouco sobre o iodo, né? E aí vocês acabaram me perguntando, al- al- alguém me perguntou quais que eram as aplicações, né, em que o iodo era usado. Então, preparei um slide aqui rapidinho, só para a gente comentar um pouco mais, né, para ficar bem claro na cabeça de vocês quais são as principais funções do iodo. Então, o iodo, já tinha mencionado na aula anterior, ele é um elemento químico essencial, ou seja, ele tem uma função importante no nosso organismo, né? Ele é parte integrante dos hormônios da tireoide, dos hormônios tireoides. Então, o iodo, ele é utilizado pelas glândulas, né? Tireoide, que é a glândula que fica nessa região do pescoço, para produzir diversos hormônios, hormônios que estão relacionados ao crescimento da pessoa, ao próprio metabolismo, né? Então, a deficiência do iodo, ele conduz ao hipotireoidismo, e a deficiência do iodo na infância pode originar o cretinismo, que é essa condição aqui dessa pessoa. Então, essa condição, né, da pessoa com cretinismo, que é devido à deficiência de iodo, principalmente na infância, atrapalha muito o desenvolvimento físico e intelectual da pessoa. Então, a pessoa, ela, além de apresentar uma estatura baixa, né, uma estatura de criança, ela também apresenta um certo retardo mental. E aí, o iodo também é utilizado na forma de tintura de iodo, que é um antisséptico, utilizado para desinfetar, limpar diversas coisas, diversos itens, né, utilizado também para um tratamento da água. O iodo também ele pode ser utilizado como explosivo, não na forma de iodo puro, mas alguns compostos contendo iodo, né, são utilizados como explosivo. E aqui nessa imagem da direita, a gente tem o iodeto de potássio. Esse iodeto de potássio aqui, ele é misturado ao sal de cozinha que a gente utiliza para temperar as nossas comidas. Então, ele é adicionado ao sal de cozinha justamente para que esse iodo ele entre no nosso organismo. Essa foi uma das formas que a Organização Mundial de Saúde encontrou para que a gente pudesse ingerir iodo. Porque nos alimentos não existem alimentos que são ricos em iodo. Então, mesmo que a gente tenha uma alimentação bastante diversificada, de forma natural, seria mais difícil a incorporação de iodo no nosso organismo. Então, uma das formas, né, que a Organização Mundial de Saúde
encontrou foi de adicionar o iodeto de potássio ao sal de cozinha, e aí, dessa forma, a gente consegue ingerir iodo, né? Dessa forma, a gente consegue fazer com que o nosso organismo absorva o iodo e desempenhe as funções importantes. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Professor, Oi. nessa mistura, a gente tem o cloreto de sódio ou o cloreto de sódio está sem esse iodeto de potássio? Repete, por favor. Nessa mistura, nós temos o cloreto de sódio ou ele é a fórmula sem o iodeto de potássio? Nessa forma, né, desse sal aqui, O sal é o cloreto de sódio, certo? certo, o sal de cozinha é cloreto de sódio. Só cloreto de sódio puro. E Ah, entendi. este outro sal aqui é misturado ao sal de cozinha. Entendi. Claro que numa proporção relativamente pequena. Entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. Professor, Oi. assim, eu tô morrendo de vergonha, porque semana passada, quando você falou sobre o iodo, não sei como eu consegui me confundir, né? Eu até falei que minha mãe colocava na salada, só que depois que acabou a aula, eu fui ler a embalagem, né, e tudo mais, fucei onde estava escrito iodo. Não achei. Falei, mano, não é possível. Tô doida da cabeça. Pois é, comentei com a minha mãe. Mas você não colocava iodo? A senhora não coloca iodo na salada? Aí ela, não, nunca coloquei, não. Aí eu fiquei, ué, mas aquele potinho, na verdade, é hipocloreto de sódio, né? Não é, não Tá. tem nada a ver com iodo. Aí eu queria corrigir, né? Tipo, desculpa aí, pessoal. Eu fui meio banzinha. Certo, tudo bem. Realmente achei estranho, mas como ele é utilizado como antisséptico, eu achei que poderia ser utilizado também para lavar os alimentos, né? Da mesma forma que hipoclorito. Mas aparentemente não é. Só hipoclorito mesmo que pode ser utilizado para lavar alimentos. Agora o iodo ele pode ser utilizado para lavar ferimentos, esse tipo de coisa, né? Uma ferida que você tem. Aí existem soluções com iodo para você, né, faça asepsia do ferimento. Ok? Pronto. Então agora vamos iniciar de fato a nossa aula de hoje. Bom, então na aula de hoje, que é a aula 2, a gente vai continuar falando um pouco sobre os estados físicos, né, que a gente já tinha comentado na aula anterior, e também vamos começar a falar sobre substâncias puras versus misturas. Então, como eu comentei na aula passada, na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre o diagrama de estados para a água. Então, nessa figura, né, esse aqui é um gráfico, e a gente tem o quê? Os diferentes estados físicos para a água com relação à variação de temperatura. Então, nesse eixo aqui, a gente tem a variação de temperatura e no eixo de cá, a variação da pressão. Então, esse diagrama de estados para a água é como a água se comporta, né, em diferentes estados físicos da água, de acordo com a variação de pressão e a variação de temperatura. Então, a gente tem três curvas aqui, né, que representam os diferentes estados físicos. Então, entre a curva 1, e a curva 3, a gente tem as condições de temperatura e pressão em que a gente vai encontrar água no estado sólido. Entre a curva 1 e a curva 3. Entre a curva 1 e a curva 2, nessa região aqui, a gente tem as condições de pressão, temperatura, em que a gente vai encontrar água no estado líquido. E entre a curva 2 e a curva 3, a gente tem as condições de pressão e temperatura em que a gente vai encontrar água no estado de vapor. Ok? E aqui no centro, onde essas três curvas elas se interceptam, a gente tem o ponto triplo da água.
Alguém sabe o que significa? Ah, não entendi. Não entendi. Beatriz e Victória. Alguém vai falar? É um estado da água que ela não é nem líquida, nem sólida, nem vapor, e ela é os três ao mesmo tempo, não é? Na verdade, ela é os três ao mesmo tempo. Na verdade, ela pode ser encontrada das três formas ao mesmo tempo, tanto sólido, quanto líquido, quanto no estado de vapor. É exatamente isso. Esse é o ponto triplo da água, que ocorre exatamente em uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio e a uma temperatura de 0,01 graus Celsius, ou aproximadamente 0 graus Celsius. Ok? Deixa eu voltar um pouquinho aqui que o pessoal não entendeu. Então, essa figura aqui é o diagrama de estados para a água, ou seja, um diagrama de estados físicos da água. Então, o que esse gráfico vai dizer para a gente? Ele vai dizer quais as condições de temperatura que está nesse eixo aqui e quais as condições de pressão que está nesse outro eixo, em que a gente vai encontrar água no estado sólido, no estado líquido ou no estado de vapor. Ok? Então, suponha que aqui, exatamente aqui, vocês estão vendo aqui, né, o ponteiro do meu mouse. Então, suponha que aqui seja 25 graus Celsius. Na temperatura de 25 graus Celsius e na pressão de 766. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um ponto aqui. Pronto. Aqui esse ponto onde eu desenhei em vermelho. Então, suponha que aqui seja uma condição de pressão de 760 milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa que... Peraí, que já respondo o vídeo. Então, 760 milímetros de mercúrio, essa pressão é a mesma coisa que a pressão de uma atmosfera, ou seja, é a pressão ambiente. Então, aqui é a pressão ambiente. Suponha que aqui seja a outra coordenada aqui seja em 25 graus Celsius. Então, a uma temperatura de 25 graus Celsius e a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, qual vai ser o estado físico que eu vou encontrar água? Alguém? Líquido? Exatamente, no estado líquido, né? Porque no diagrama ele mostra para a gente que nesse ponto aqui específico, a uma pressão de 760 milímetros e uma temperatura de 25 graus Celsius, eu vou ter água no estado líquido. Então, se esse ponto tivesse aqui embaixo, aí a gente vai ter uma temperatura específica, que vai ser 25 graus Celsius, mas a gente também vai, mas aí a pressão já vai mudar. Porque se a gente considerar isso aqui como um ponto no eixo cartesiano, então a gente tem aqui as coordenadas de x, que vai ser 25 graus Celsius, e a coordenada de y, que vai ser um outro valor de pressão. Então, nessa condição aqui de 25 graus Celsius, mas com outra pressão, eu já vou ter água no estado de vapor. E se fosse K, esse ponto estivesse aqui, então há uma pressão de 458 milímetros de mercúrio e a uma temperatura aqui, digamos que seja menos 25 graus. Então, a gente vai encontrar água no estado sólido. Ficou mais claro, Vitória e Beatriz? Ok, pronto. Vitor, não entendi como ele pode estar também se tornando vapor se ele não atingir temperatura para isso. Exatamente, Vitor, porque você está considerando somente a temperatura, mas a gente tem que lembrar que a pressão também está sendo modificada, entendeu? Então aqui está uma pressão muito baixa, baixíssima. Então por isso que consegue, no ponto triplo, consegue ter água também no estado de vapor. Se a dúvida sua era essa, me confirma aí se foi respondido ou não.
Bárbara. A temperatura de 100 graus Celsius e na pressão adequada de um ATM. Mas se a pressão subir, a temperatura para ele virar vapor muda também, exatamente. É exatamente isso mesmo, Bárbara. O que você falou. Angélica, qual parte? Angélica, qual parte que você está em dúvida ainda? Tudo. Eu estava anotando e me perdi. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um diagrama que ele vai mostrar para a gente quais são as condições de temperatura e pressão em que eu vou encontrar água nos diferentes estados físicos, né? Então, eu coloquei um ponto aqui para indicar uma situação hipotética de temperatura e pressão. Então, nesse ponto vermelho que está aqui, a gente tem uma condição de pressão de 4,58 milímetros de mercúrio, e eu vou supor uma temperatura aqui de aproximadamente menos 25 graus Celsius. Então, nessa condição aqui, de 4,58 milímetros de mercúrio e menos 25 graus Celsius, nessa condição a gente vai encontrar água no estado sólido. Se esse ponto estivesse aqui, numa outra condição, de 760 milímetros de mercúrio, e eu estou supondo aqui uma temperatura de 25 graus Celsius, então eu vou encontrar água no estado líquido para essa condição de pressão e temperatura. E se eu quisesse saber qual é o estado físico da água neste outro ponto aqui, há uma temperatura de 25 graus Celsius também, só que porém num valor de pressão muito menor, então já teria água no estado de vapor. Ok? Vitória. Professor, é possível achar esse ponto triplo na natureza? De maneira nenhuma. É porque a gente não tem na natureza uma condição em que eu vou ter uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio. Isso aqui é uma pressão muito baixa em que não é encontrado na natureza. Como descobrir esse ponto? A partir de dados experimentais. A galera foi fazendo experimento e aí foi encontrando. Então, esse aqui é o ponto triplo, por exemplo, para a água, mas todas as substâncias puras, ela tem seu ponto triplo. Que aí, obviamente, vai ser numa outra condição de pressão e de temperatura. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um outro diagrama, talvez um pouco mais detalhado, e aqui tem 3 coisas que a gente precisa observar. Então, aqui a gente tem novamente o ponto triplo da água, tem o ponto crítico e tem a temperatura crítica. Então, cada substância, né, na maioria das vezes, na maioria dos exemplos, eu vou estar falando sempre de água, porque é a substância, né, que mais está presente no nosso dia a dia, que também, de certa forma, é a mais fácil de ser estudada. Então, estou falando sempre, ou na maioria das vezes, da água, mas esse diagrama aqui ele pode ser montado para qualquer substância pura. Beleza? Então, tem o ponto triplo, que está aqui no meio, que é onde as 3 curvas se encontram, como eu já tinha falado para vocês. Então, o ponto triplo tem os 3 estados físicos em equilíbrio, aqui, sólido, líquido e gasoso. E aí tem a temperatura crítica, que é essa temperatura aqui, salvo engano, é 300 e alguma coisa graus Celsius, por causa da água. É uma temperatura em que, a partir dessa temperatura, né, observem aqui, né, essa é a temperatura crítica, tá bem aqui. Depois dessa temperatura, observem que o estado da água, o estado físico da água é o estado gasoso.
Então, essa temperatura aqui indica que eu jamais vou poder transformar água no estado gasoso. Eu jamais vou poder transformar água do estado gasoso para o estado líquido, alterando apenas a pressão. Ou seja, se eu comprimir esses vapores aqui, né, a água no estado gasoso, sem alterar a temperatura, eu não vou conseguir liquefazer essa água, porque depois da temperatura crítica, isso não é mais possível de ser feito. Então, abaixo da temperatura crítica, eu posso comprimir a água até ela se transformar em líquido, né, alterando a pressão, mas acima da temperatura crítica, eu não posso comprimir a água de forma que ela se transforme em líquido. E a gente tem também o ponto crítico, que é um ponto em que não há diferença entre os estados líquido e o estado de vapor. Nesse ponto crítico aqui, que é exatamente na temperatura crítica, os estados gasosos, o estado gasoso e o estado líquido, eles não têm uma distinção entre eles. Então, eles estão em equilíbrio e não tem como diferenciar, nesse ponto crítico aqui, a água do estado líquido de água do estado gasoso. Então, deixando um pouco de falar sobre os estados físicos, vamos começar a falar sobre substância pura versus mistura. Ficou alguma dúvida com relação ao diagrama de estado para a água? Aí vocês calaram, então eu vou entender que não houve, não tem dúvida. Então vamos começar a falar sobre substância pura e misturas. Então, para entender um pouco, a gente vai analisar dois experimentos, né? Então, no experimento 1, a gente vai analisar a curva de aquecimento para a água, né? A água sendo aquecida do estado sólido até o estado de vapor. Então, a gente vai analisar a curva de aquecimento para uma substância pura, que é a água. Então, a gente vai analisar o aquecimento da água desde o estado sólido até o estado de vapor. E no experimento 2, a gente vai analisar a curva de aquecimento de uma solução de água e sal, do estado sólido até o estado de vapor. Então, no experimento 2 vai ser a análise da curva de aquecimento de uma mistura. Então, se a gente conseguisse fazer esse tipo de experimento, né, em laboratório, os aparatos seriam o quê? Um tripé, um bico de Bunsen, uma tela de amianto, um becker e um termômetro. Então, vamos analisar a curva de aquecimento para o experimento 1, que é o aquecimento da água do estado sólido até o estado de vapor. Então, digamos que a água no estado sólido ela comece a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, a água ela começa a ser aquecida. Então, observem que à medida em que a água vai sendo aquecida, obviamente, a temperatura vai aumentando, a temperatura vai mudando. Então, esse calor que está sendo submetido à água, ele é chamado de calor sensível. Observe aqui, o QS, ele é chamado de calor sensível, e esse calor ele é responsável pelo aumento da temperatura. Então, de menos 10 graus Celsius, a água vai aquecendo, né, recebendo o calor da chama, e esse calor é chamado de calor sensível porque ele causa o aumento da temperatura. Quando a água chega a 0 graus Celsius, a 0 graus Celsius a gente sabe que é o ponto de fusão da água. Então, a água vai passar do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido. Observem que a 0 graus Celsius a gente tem uma mistura de... a gente tem água no estado sólido e no estado líquido. Quando a temperatura chega a 0 graus Celsius, observem que mesmo o sistema recebendo calor, a temperatura não varia, ou seja, então a temperatura do recipiente ele fica constante,
até que toda a água seja transformada, até que toda a água do estado sólido seja transformada em água no estado líquido. Então, quando chega a 0 graus Celsius, o sistema continua recebendo calor, só que esse calor ele é responsável apenas pela passagem de estado físico. Então, esse calor daqui é chamado de calor latente, né? Que é o calor responsável pela mudança de estado físico. Pronto. Então, uma vez que toda a água foi transformada em líquido, aí o sistema continua recebendo calor e novamente ocorre o aumento na temperatura. Então, o calor que volta a atuar é o calor sensível, né, que é um calor responsável pelo aumento na temperatura, até que chega na temperatura de ebulição. Então, quando chega na temperatura de ebulição, novamente, a temperatura ela fica estagnada em 100 graus Celsius, né, até que toda a água seja passada para o estado de vapor, né, o estado gasoso. Então, quando toda a água é passada para o estado gasoso, novamente a temperatura volta a subir. Então, é importante destacar aqui que o calor sensível é o calor responsável pelo aumento de temperatura e o calor latente ele é o calor responsável pela mudança de estado físico. Ok? E agora vamos analisar o experimento 2, que é o aquecimento de uma solução de água e sal do estado sólido até o estado de vapor. Então, a gente pode observar aqui que a curva é bem diferente, né? A curva de aquecimento de uma substância pura é bem diferente de uma mistura. Então, né, no início, quando o sistema começa a receber calor, então a gente observa que há uma variação de temperatura, né? Então, o calor que está atuando é o calor sensível, que está provocando um aumento da temperatura. Porém, quando chega próximo à temperatura de fusão, a gente observa que não há um platô. A temperatura ela não fica estagnada até que ocorra toda a mudança de estado. A temperatura ela continua variando. Observe que ela varia o aumento da temperatura, a taxa de aumento da temperatura é uma taxa menor, porém, ele continua aumentando. Então, essa é a principal diferença entre a curva de aquecimento de uma substância pura para uma mistura. Que na substância pura, como a gente viu anteriormente, quando a temperatura do sistema alcança a temperatura de fusão, a temperatura ela fica estagnada até que ocorra toda a mudança de fase. Porém, na mistura, essa temperatura ela não fica estagnada, ela continua variando. Né? Então, em vez de o calor que está atuando ser só o calor latente, está atuando também o calor sensível. E a mesma coisa acontece na ebulição. Em vez de ter um platô aqui, em vez de a temperatura ficar estagnada, a temperatura acaba variando, justamente porque a gente tem uma mistura e não uma substância pura. Pronto, então aqui, só para reforçar e ficar mais claro, para a substância pura, numa curva de aquecimento, a gente tem dois patamares, né? Que é onde a temperatura fica estagnada por um tempo, que é na temperatura de fusão, a temperatura fica estagnada até que toda a mudança de estado ocorra, e também temos na temperatura de ebulição, a temperatura fica estagnada até que ocorra toda a mudança de fase. Porém, na mistura não tem patamares, então a gente tem uma faixa de temperatura de fusão e temos também uma faixa de temperatura de ebulição, em vez de ser um valor fixo. Pronto. Porém, tem algumas misturas que elas não se comportam dessa forma bonitinha aqui, né? De estar sempre variando. Em alguma parte da curva, ela se comporta em algumas partes da curva, a mistura ela se comporta como uma. Tá, deixa eu voltar aqui então. A Victoria está pedindo para explicar a parte da tensão.
Desculpa. Então, para a substância pura, a gente tem dois patamares, que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. O que são esses dois patamares? Esses dois patamares são justamente esse aqui, ó. Um patamar é esse aqui na fusão, e outro patamar é esse aqui na temperatura de ebulição. Então, patamar significa que a temperatura não varia durante todo o processo de fusão, e a temperatura também não varia durante todo o processo de ebulição. Isso para uma substância pura. Ok? Aí, já aqui na mistura, a gente não tem esses patamares. Observem que a temperatura ela continua variando. Ok? Então, a gente tem, na substância pura, a gente tem dois patamares, né? Que é onde a temperatura fica estagnada por um determinado tempo, que é na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição. Já na mistura, a gente não tem patamares. A gente tem uma faixa de temperatura de fusão e uma faixa de temperatura de ebulição. Ok? Ok, professor, obrigada. Por nada. Pronto. Só que tem algumas misturas que, em algumas partes da curva de aquecimento, ela se comporta como uma substância pura. Então, aqui a gente tem dois exemplos de misturas. A solda, que é uma mistura de dois metais, estanho e chumbo. Então, a solda é uma mistura de estanho e chumbo. Então, observe que essa mistura, quando está no estado sólido e começa a aquecer, quando chega na temperatura de fusão, observe que, apesar de ser uma mistura, na temperatura de fusão, tem um patamar, a temperatura fica estagnada, mesmo a gente tendo uma mistura. Quando continua aquecendo e chega na temperatura de ebulição, aí a gente observa que aqui ocorre uma variação na temperatura, como seria esperado para uma mistura. Então, no caso da mistura, que se comporta como uma substância pura durante a fusão, a gente tem uma mistura eutética. Para uma mistura que se comporta como substância pura durante o processo de fusão, a gente tem uma mistura eutética. Já o álcool de supermercado, que também é uma mistura principalmente de álcool e de água. Então, o álcool de supermercado não é um álcool puro, é uma mistura de álcool e água. A gente observa que, à medida em que a temperatura vai aumentando, quando chega na temperatura de fusão, aí aqui a gente não tem um patamar. A gente tem uma variação durante a temperatura de fusão, o que é esperado para uma mistura. Porém, aumentando ainda mais a temperatura, quando chega na temperatura de ebulição, a gente observa um patamar. Isso aqui não era o que seria esperado. Isso aqui seria esperado se fosse uma substância pura. Então, quando a gente tem uma mistura que se comporta como uma substância pura durante a ebulição, a gente tem uma mistura azeotrópica. Beleza? Pronto, aqui mais uma atenção só para reforçar o que eu falei. Quando uma mistura se comporta como uma substância pura durante o processo de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, ela é chamada de mistura eutética. E quando uma mistura se comporta como uma substância pura durante a ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ela é chamada de mistura azeotrópica. Ok? Pronto. Terminei quase no tempo. Então, aqui ficam mais alguns exercícios. Vamos tentar responder esse. E quando eu colocar o material no Drive, vocês tentam responder as próximas questões para na próxima aula a gente comentar. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Querem que eu explique mais alguma coisa? Exatamente. Então, para a curva de aquecimento, a gente pode ter uma curva de aquecimento de três formas. Digamos que essa aqui seria a forma
padrão de uma mistura, né? A gente espera que a curva de aquecimento para uma mistura se comporte dessa forma, porém, existem misturas que se comporta dessa forma aqui, sendo uma mistura eutética, e dessa outra forma aqui, sendo uma mistura azeotrópica. Ok? Bárbara. Não, não vai ter uma outra forma. Ela vai se comportar dessa maneira aqui. Para uma substância pura, ela precisa se comportar dessa maneira. Por nada. Então, vamos para o exercício. Uma porção de certo líquido contido numa garrafa térmica sem tampa é aquecido por uma resistência elétrica e submersa no líquido. Desculpa. Uma porção de certo líquido contido na garrafa térmica sem tampa é aquecido por uma resistência elétrica, submersa no líquido e ligada a uma fonte de potência constante. O que se nota é mostrado no gráfico a seguir. Então, aqui a gente tem uma parte do gráfico da curva de aquecimento. Então, considerando o local onde a experiência é realizada, este líquido poderia ser: letra A, água pura e a experiência realizada acima do nível do mar; uma solução aquosa de um sal e a experiência realizada ao nível do mar; letra C, uma solução de água e acetona e uma experiência realizada ao nível do mar; letra D, acetona pura e a experiência realizada ao nível do mar; água pura e a experiência realizada abaixo do nível do mar. Só uma coisa aqui para perguntar para vocês. Vocês entendem o que quer dizer quando, por exemplo, fala que uma experiência é realizada ao nível do mar? É que a pressão é aquela padrão atmosférica, certo? Isso, é um ATM. E temperatura de um ATM e... desculpa, pressão de um ATM e temperatura a 25 graus Celsius. Isso é quando é um ATM. Beleza, então, qual das alternativas aqui vocês acham que é a correta? Primeiro, esse gráfico aqui, essa parte do gráfico, ele se parece com a curva de aquecimento de uma substância pura ou de uma mistura? Mistura. Isso, uma mistura. Então, já que é uma mistura, a gente já pode descartar a letra A letra D e a letra E. Então, só sobra a letra B e a letra C. Isso é uma mistura, uma curva. O Wilma diz que é a letra B. Depois já mudou, diz que é a letra C. Por que a letra C e não a letra B? Professor, Oi? tem alguma diferença na parte da mistura de ser de várias fases ou no total? Porque, por exemplo, uma solução aquosa, na verdade os dois ali são de uma fase só. Eu não sei identificar se é a B ou se é a C. Não entendi, desculpa. É porque quando ele é mistura, ele pode ter uma fase ou mais, não? Isso causaria alguma diferença no gráfico? Aquela parte Então, do ser visível. Nesse caso aqui, se ele não está especificando, a gente precisa considerar que é uma mistura de uma fase só. Ah, entendi. Pronto, então a gente já sabe que é a letra B ou a letra C. A maioria está dizendo que é a letra C. Por que é a letra C e não a letra A? Então, deixa eu adiantar aqui que meu tempo já acabou. Observe, uma coisa importante que a gente precisa observar é a temperatura que está aqui. Ó. Observem que a temperatura está abaixo de 100 graus Celsius, não é isso? Então, nesse caso aqui, seria a alternativa certa, seria a letra C, uma solução de água e acetona e a experiência realizada a nível do mar. Então, por que a letra C e não a letra B? A Wilma disse que é porque a acetona evapora fácil. Minha lógica é essa, é exatamente isso. É uma das coisas que a gente vai ver ainda nos próximos conteúdos, é propriedades coligativas. Então, quando a gente mistura água com acetona,
a tendência é que a temperatura de ebulição da água fique menor do que 100 graus Celsius. E quando a gente mistura sal na água, a tendência é que a temperatura de ebulição fica maior do que 100 graus Celsius. Então a gente observa que a temperatura começa a ocorrer uma mudança de fase a uma temperatura abaixo de 100 graus Celsius, né? Então, a alternativa certa nesse caso seria a letra C. Ok? Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, por hoje é só. Eu vou deixar o material lá no Drive, tem mais algumas questões, aí vocês tentam responder, e na próxima semana a gente volta a conversar. Ok? Ok. Professor, se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode chamar no WhatsApp ou em outra rede social? Alguma coisa assim? Pode sim, pode chamar no WhatsApp. Se quiser também pode mandar e-mail. Qualquer coisa, eu vou preparar uma lista de exercícios depois e mandar para vocês. Vocês estão com a apostila? Vocês estão com material de apoio? Eu acho que não. Tá bom, então eu vou ver como que vai ser disponibilizado para vocês. Aí vocês vão ver lá no Drive depois. Então, pessoal, uma boa noite. Meu tempo já acabou. Então, na próxima semana a gente volta a conversar. Tchau, tchau para vocês. Até a semana que vem.